O que o aumento da temperatura no planeta tem a ver com os resíduos orgânicos que você produz em casa? Errou quem pensou que não tem nada a ver. O setor de gestão de resíduos é o segundo maior emissor de metano do Brasil, responsável por cerca de 10% das emissões humanas por aqui. E o metano é um dos piores gases de efeito estufa, porque o seu efeito, apesar de durar menos do que o do gás carbônico, é 80 vezes mais potente do que ele nos primeiros 20 anos. E como são justamente os resíduos orgânicos, restos de alimentos e plantas, aqueles que mais emitem esse gás quando entram em decomposição e aterros e lixões, está aí o elo entre o descarte doméstico de orgânicos e o aumento da temperatura que a gente tem visto no planeta. Mas tem solução, e eu vou mostrar que ela é mais simples do que parece, mas envolve mudanças de hábito e infraestrutura para coleta e compostagem. Eu sou Fernanda Mena e esse é mais um vídeo da série sobre a crise do lixo em que a humanidade se meteu e os caminhos para fora dela. Para isso, a gente tem que olhar além do lixo. A primeira informação importante aqui é que os orgânicos correspondem a quase 50% do total de resíduos sólidos urbanos no Brasil, ou seja, quase metade dos 80 milhões de toneladas de lixo gerados por ano no país são restos de alimentos e podas de jardinagem. Essa proporção varia de um país para o outro. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, orgânicos correspondem em média a 1/3 dos resíduos. Já na Índia e na Nicarágua, 2/3. Isso porque essa produção varia também de acordo com a renda. Quem ganha mais gera menos resíduos orgânicos porque costuma consumir mais alimentos pré-prontos, delivery e produtos cujas embalagens geram mais resíduos. No Brasil, calcula-se que quase 40% dos resíduos orgânicos alimentares sejam produzidos por causa de desperdício, ou seja, uma fruta que estragou, aquele feijão que ficou esquecido na geladeira ou outro alimento que perdeu o prazo de validade vai para o lixo. Isso num país que tem gente com fome. Por isso, o consumo consciente de alimentos é tão importante. Uma vez gerados, os resíduos orgânicos precisam ser separados dos outros para que sejam reciclados. O certo mesmo é a separação doméstica em 3 frações, uma para os orgânicos, outra para os recicláveis secos, como papelão, plástico, papel e vidro, e outra para o rejeito, fraldas, guardanapos e papel higiênico usado. Só o rejeito devia ir para o aterro. O aterro compacta e aterra resíduos, o que reduz a presença de ar no processo de decomposição da matéria orgânica. Sem oxigênio, a digestão feita por bichinhos e bactérias presentes no solo libera metano, que escapa para a atmosfera, salvo nos casos em que ele é parcialmente capturado para a produção de biogás e biocombustível. Uma das alternativas aos aterros sanitários é a compostagem, um processo biológico de decomposição e reciclagem de resíduos que produz composto orgânico, um adubo cheio de nutrientes e fertilizante líquido orgânico. No país do agronegócio, que importa 85% de seus fertilizantes químicos, o potencial para uso de uma versão mais barata e natural de fertilizantes é enorme. Na França, desde janeiro de 2024, a compostagem de 30% dos resíduos orgânicos domésticos é obrigatória e faz parte do plano de transição ecológica do país. Existem várias maneiras de fazer compostagem. Tem gente que faz compostagem seca em casa, ou seja, coloca restos de frutas, verduras e legumes crus direto nos vasos de plantas e cobre com folhas secas do próprio jardim. Dá para fazer isso em maior escala com o uso de composteiras domésticas. Existem versões prontas no mercado, mas elas também podem ser improvisadas com baldes ou caixas de plástico. Eu te explico. Você vai precisar de 3 caixas empilhadas. Nas 2 de cima, você vai fazer furinhos na base. Na caixa de baixo, não precisa. As 2 de cima, você coloca serragem ou folhas secas. E a que fica no alto e precisa ser coberta para não atrair insetos, você coloca restos de frutas e legumes, talos de verduras, cascas de ovos e borra de café em camadas alternadas com a serragem ou as folhas. Quando ela encher, é só trocar com a caixa do meio e continuar o processo. A decomposição dos resíduos na caixa do meio vai gerar o composto orgânico, enquanto o fertilizante líquido produzido no processo é coletado pela caixa de baixo. Você pode usar os 2 no seu jardim ou dar de presente para quem tem planta em casa. Também existem cada vez mais iniciativas comunitárias e colaborativas de compostagem, em praças e parques de várias cidades do país. E para quem pode pagar, já tem empresas que oferecem esse serviço. Elas entregam na sua casa um recipiente limpo para a coleta dos orgânicos e depois retiram ele cheio e levam para pátios de compostagem. São soluções individuais ou de pequeno porte, na ausência de serviços públicos de larga escala. Hoje existem sistemas específicos para esse tipo de resíduo em países como Itália, Chile e Filipinas. No Brasil, Florianópolis começou a estruturar o seu.
e já faz a compostagem de 10% dos seus resíduos orgânicos.